Bom dia! Estamos começando mais um programa Propósito. E nessa semana, o tema abordado será como lidar com os nãos de Deus. Então, se você está passando por um momento em que você vê que as coisas não estão acontecendo para você, ou então que está tudo dando errado e parece que Deus está fechando as portas, Deus está fechando as janelas, então essa mensagem é para você. Deus quer falar com você. Então prepare o teu coração e acompanhe conosco mais esse programa que verdadeiramente o Senhor vai trazer um renovo para a sua vida, vai trazer a paz que você está procurando. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Senhor Deus, eu apresento esse programa em Tuas mãos, eu apresento esse momento a Ti e reconheço que ele é totalmente dedicado à Tua honra e à Tua glória. Por isso, Senhor, quem for que esteja assistindo esse vídeo, que o coração esteja atento a ouvir a Tua voz, que o coração esteja aberto para receber a provisão do Teu amor, a provisão do Teu carinho, do Teu cuidado, Senhor. Que a atenção dessa pessoa não seja desviada por nada, Pai. E a palavra que vem direto da Tua boca para o coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela possa dar frutos, que ela possa dar resultados, Senhor. E ao final desse vídeo, ao final desse programa, essa pessoa que assistiu esse vídeo e esse programa não seja mais a mesma, mas que ela possa ter experimentado um momento precioso de comunhão com o Teu Espírito Santo. É assim que eu intercedo, Senhor, pela vida dessa pessoa. Coloca as pessoas certas, Senhor, e as pessoas que o Senhor tem uma mensagem especial para compartilhar com o coração e para trazer esse renovo para a vida delas. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a vida delas não seja mais a mesma e que elas possam entender um pouco mais daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor é por elas e nelas. Essa é a minha oração. Eu confio no Teu agir e eu dependo de Ti, Senhor. E é por isso que eu coloco a minha fé nessa oração e creio que Tu está fazendo tudo para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Assim eu oro em Teu nome. Amém. Como lidar com os nãos de Deus? E você já passou por momentos em que tudo começa a dar errado? Ou você já passou por momentos que parece que as portas se fecham, que você não vê saída, você não vê aquela luz no fim do túnel? É exatamente sobre isso que é a palavra dessa semana. É a respeito de quando parece que a mão de Deus não está nos abençoando para ter alguma coisa ou para ser alguma coisa. Talvez seja algum emprego que você esteja procurando e as portas estão fechadas e você não consegue nem o emprego sequer. Ou até mesmo saúde, você tem algum ente querido que está com problema de saúde, ou até mesmo você, e você chega até os hospitais e não consegue descobrir o que está acontecendo com você. Ou então, alguma coisa relacionada ao teu coração, você está ferido, você está ferida com alguma pessoa, alguém te trouxe essa amargura, você não consegue, sim, continuar a sua vida, você não consegue viver o seu dia a dia, você fica preso a tudo isso. Eu acho que você e muita gente já passou por isso. E é nesse aspecto que Deus quer trazer uma mensagem para renovar a sua vida e para trazer um novo estilo de vida. Porque o que nós vamos aprender nessa manhã é como lidar com esses nãos, como lidar com essas frustrações, com esses fracassos. Porque, entenda uma coisa, a Bíblia diz que no mundo, aqui na terra, nós vamos ter aflições. Mas Jesus falou assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, por meio daquilo que Jesus fez, nós podemos hoje ser felizes, independente das circunstâncias, independente do que estiver acontecendo. E é sobre isso que Deus quer falar contigo. Porque é importante nós sabermos que quando nós temos em quem confiar, quando nós sabemos em quem nós confiamos, independente de tudo, a gente é completo.
independente de tudo, a gente é realizada. E mesmo quando tudo diz não, quando tudo está dando errado, a gente diz, o Senhor Jesus é suficiente para me fazer feliz. Essa é a diferença daqueles que confiam no Senhor. Essa é a diferença daqueles que esperam no Senhor. E o mais interessante de tudo isso é que eu comecei a pensar sobre isso e relacionar isso como são as crianças. Porque em um final de semana eu estava no shopping e sabe aquele parque que as crianças amam ir e tem vários brinquedos, tem vários tipos de joguinhos e elas ficam ali brincando. E eu comecei a analisar cada criança diante de cada brinquedo. E junto com essas crianças tinham também alguns adultos. E sabe o que eu percebi? A diferença na reação das crianças e dos adultos em meio aos fracassos. Por quê? Porque ali naqueles joguinhos, tinham alguns joguinhos que elas conseguiam vencer, que elas conseguiam ganhar, mas tinham outros que elas perdiam. E o mais engraçado era ver a reação delas diante de tudo aquilo. Algumas choravam, algumas diziam, não, eu quero ir de novo, eu vou tentar de novo. Outras diziam, não quero mais brincar, eu cansei disso. Outras faziam cara feia, choravam, ficavam chateadas. E tudo aquilo porque elas estavam ali perdendo ou estavam fazendo algo que elas não estavam conseguindo ter sucesso, que era no joguinho, naquela brincadeira. E a diferença estava nos adultos, porque ao mesmo tempo que eles estavam ali brincando com as crianças, independente do resultado, eles estavam felizes. Independente se ganhava no joguinho, independente se perdia, eles estavam felizes porque era o grau de importância que eles davam para aquela situação. A criança, ela via que aquilo era tudo que ela tinha naquele momento, que era aquela brincadeira. Então, ela vivia intensamente aquele momento. Agora, um adulto levava aquilo realmente como uma brincadeira, não dava tanta importância. E era por isso que, se ele ganhava ou se ele perdia, isso não fazia diferença para ele. E é exatamente isso que o Senhor quer falar para nós. Qual é o grau de importância que você está dando para essa situação da sua vida? Talvez você esteja levando a sério demais tudo isso. Sabe, o Senhor diz que realmente nós temos que colocar as nossas expectativas nas coisas dele, colocar as nossas expectativas no amor dele, no cuidado dele, no zelo que ele tem pela sua vida e não aqui nas coisas que acontecem ao nosso redor. O adulto, ele tem discernimento para não dar importância para aquele joguinho, para aquela brincadeira. Ele já é adulto, mas uma criança, ela é imatura e ela acaba dando muita importância para aquela situação. E é por isso que aquilo machuca tanto aquela criança se ela perde. Se ela deixa de jogar, ela fica tão chateada. E talvez você esteja tão chateado com tudo isso, tão chateada com tudo isso que está acontecendo na sua vida, mas entenda uma coisa, é o cuidado de Deus. Entenda uma coisa, você não precisa dar tanta importância para tudo isso. Aprenda a viver a sua vida, aprenda a viver o seu dia a dia. Dê importância para aquilo que realmente é importante, que é a presença de Deus com você. Se importe em agradar a Deus, se importe em ver o Senhor sorrindo para você. Isso é que tem que trazer responsabilidade para você. Então, as demais coisas, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, não vai ter tanto peso e não vai te ferir tanto. Porque, entenda uma coisa, quando Deus diz um não, muitas vezes é o cuidado dele. Porque você já parou para ver como que é quando uma criança está perto de um fogão, de um fogo, e o pai fala assim, não chega perto, não se aproxima, que é perigoso, você vai se machucar. E a criança fica tentando chegar mais perto e mais perto daquele fogo ou de algum lugar perigoso. E nós sabemos que o pai está falando aquele não para cuidar, para zelar, é um carinho dele. Mas aos olhos da criança parece uma proibição, um limite, uma imposição. E às vezes você está pensando assim também, que as coisas não estarem dando certo para você, você não está conseguindo chegar onde você quer,
Você sente como se fosse um não de Deus, como se fosse uma rigidez de Deus para você não chegar aonde você quer. Mas saiba de uma coisa, é o cuidado dele por você. Eu prefiro muito mais um pai que fale assim, não chega perto do fogo porque você vai se machucar, do que um pai que fale assim, deixa ele se machucar, depois que ele se queimar, que ele estiver machucado, ele vai ver que era perigoso e vai aprender. Não é verdade? Você também não prefere isso? É por isso que Deus está dizendo muitas vezes não para você. É para te cuidar, é para zelar de você. Então fique feliz com os nãos de Deus. Fique feliz quando parecer que as portas se fecharam. Porque a porta que se fecha é a porta que não é bênção para você. Mas a porta que está a bênção de Deus, Ele realmente vai abrir e vai fazer você entrar por ela. E se a porta está fechada, é porque não é bênção. Se a porta está fechada, é porque ali não é aquilo que Deus tem para você. Então, que nessa manhã você possa, assim, abrir o teu coração e ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito por você, por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Aparentemente, pode não ser bom. Aos teus olhos, pode parecer que está tudo dando errado. Mas aos olhos de Deus, Ele sabe que está acontecendo do jeito certo e da maneira certa. Então, que você deixe de agir como uma criança mimada, mas passe a agir como um adulto com responsabilidade e maturidade, dando importância para aquilo que realmente merece importância, que é a presença de Deus, que é a vontade dEle, que é tudo aquilo que Ele tem para você. É tempo de nós crescermos na presença do Senhor e nós agradarmos a Ele por estarmos satisfeitos com a vontade dEle. E mesmo que a vontade dEle não tenha nada a ver com a nossa, nós vamos confiar que a vontade dEle é a perfeita e a agradável, porque é isso que Ele tem para a sua vida. Confie nele e confie que Ele fará na hora certa e do jeito certo. Então, a propósito, quando você tiver um não de Deus, que você tenha maturidade para reconhecer que esse não é uma forma dele cuidar da sua vida. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Te dou tudo que eu sou. Não há amor que me encontre onde estou. Vai no mais fundo, vai no mais profundo de mim. Me encontra onde eu estou.
irresistível graça eu te dou tudo que sou. És amor. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Bom, e no programa de hoje, a primeira dúvida vem do Rio de Janeiro, lá do Valsei, que ele diz assim: minha pergunta é a seguinte: apenas ser salvo para o reino de Deus é quando a pessoa vai para a igreja? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Bom, a resposta para você está lá em Marcos 16:16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui as escrituras dizem que não é quem simplesmente frequenta uma igreja, quem simplesmente diz, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu amo Deus. Não é isso que é suficiente para fazer você ser salvo. Aqui eu não quero falar aquilo que eu acho, eu não quero falar aquilo que me falaram. Eu estou aqui compartilhando com você aquilo que a palavra de Deus diz. E na palavra de Deus diz que quem crê em Jesus e for batizado, quem receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele e for batizado, esse sim é que tem a vida eterna. Então não quer dizer que se você está indo na igreja ou não, isso vai te salvar ou vai deixar de você ser salvo. O que importa é o teu coração. Hoje nós temos vivido o tempo da graça. O tempo da graça é aquele em que não tem lei, não tem uma norma, não tem uma regra para dizer se você é salvo ou não. Mas o teu coração, as tuas atitudes, aquilo que você tem vivido é que aponta para você se você está no centro da vontade de Deus ou não. Sabe, aqueles momentos que às vezes a gente sente um pouco de condenação, algumas atitudes que a gente sabe que é errada, atitudes que a gente sabe que não agrada a Deus. Isso é que vai colocando na balança para que a gente possa mudar. Não é uma pessoa que vai dizer, olha, você está fazendo isso errado, olha, você está fazendo isso certo. Não são homens que dizem como viver em Deus. Quem diz como viver em Deus é o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, quando você sentir uma confirmação dentro de você, eu estou no caminho certo, é o Espírito Santo falando com você. Mas se você sente um incômodo, aquilo parece que não está te completando, certamente o Espírito de Deus está te direcionando a entrar num novo estilo de vida. A outra pergunta vem lá de Porto Velho e é da Caroline. Ela pergunta assim: por que uma pessoa, quando ela é cristã e se desvia da igreja, ela se desvia dos caminhos de Deus, depois para ela voltar para os caminhos do Senhor é tão difícil? A resposta está lá em Hebreus 12:1. Diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, esse versículo ele diz exatamente o porquê que é tão difícil quando a gente sai dos caminhos de Deus e a gente voltar para os caminhos do Senhor. A questão, sabe o que é? É que muitas vezes quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente deixa de viver a presença de Deus, a comunhão com o Senhor, a gente acaba tornando-se envergonhado em voltar. A gente acha que não é digno. A gente acha que por ter falhado com Deus, você não sabe nem como lidar com essa volta. Você não sabe como que você vai chegar de novo na presença do Senhor depois de ter se desviado, ter se afastado dele. Só que aqui nessa palavra diz que nós temos que deixar tudo aquilo que está ao nosso redor, toda essa condenação que está ao nosso redor, toda essa culpa e entender que em Deus nós temos liberdade, que Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. E o mais importante de tudo isso é que quando a gente se desvia, a gente acha que não vai conseguir voltar. Quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente deixa de viver a vontade de Deus,
A gente acha que voltar a ser aquilo que Deus quer que a gente seja é impossível. Mas essa palavra nos diz que nós temos que ter paciência e correr e percorrer a carreira que nos está proposta. Ou seja, temos que ter paciência e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então não tenha medo de voltar para os caminhos do Senhor. Em vez de Ele estar ali esperando você para te dar uma bronca, não, Ele está ali te esperando de braços abertos para dizer: filho, filha, você não sabe o quanto eu esperei por esse momento, o quanto eu aguardava a sua volta. É isso que Ele tem para você. E muitas vezes a gente acaba por achar que Ele não está querendo que a gente volte por ver tudo aquilo que a gente já fez que não agradou Ele, e que quando a gente voltar, Ele não vai se agradar de nós. Mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. E se um dia você esteve na presença de Deus, é tempo de voltar. E saiba que Ele está de braços abertos te esperando, independente daquilo que você tenha feito. E agora, a última pergunta dessa semana vem da Jéssica de Patrocínio, Minas Gerais. Ela diz assim: por que é tão difícil e por que a gente sofre tanto por gostar de uma pessoa errada? A resposta está lá em Neemias 8:10, que diz assim: não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Entenda uma coisa: inúmeras vezes a gente vai ter que lidar com situações desagradáveis. A gente vai ter que lidar com pessoas que nos desagradam, pessoas que nos entristecem. Mas quando a gente está suprido em Deus, quando Deus é suficiente para nos fazer feliz, independente de como essa pessoa agir com você, independente de como essa pessoa for com você, você vai estar feliz, você vai estar realizado. Por quê? Porque a sua alegria não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na aceitação delas, mas a sua alegria está em Deus. A sua alegria não está se tudo vai bem ou se tudo vai mal. A sua alegria está no Senhor. E é isso que nos fortalece, e é isso que nos faz viver plenamente realizados. Porque eu não posso dizer para você que quando você começar a servir a Deus, os problemas vão acabar. Não, todos nós temos problemas. A questão é saber lidar com cada um deles. Então, se você está passando por esse momento, acalma o teu coração, porque a resposta de Deus está chegando para você nessa manhã. A propósito, é muito fácil encontrar crianças que trocam arroz e feijão pelos doces. Crianças que trocam as frutas pelas guloseimas. Até porque elas são crianças e realmente elas acham que podem sobreviver apenas dos doces. E nós, hoje como filhos de Deus, será que nós não estamos agindo como crianças? Hoje, o grande doce desejado é a bênção. E alguns imaturos chegam a acreditar que conseguem sobreviver apenas das bênçãos e esquecem que o alimento sólido que os mantém de pé é a comunhão com Deus. É o saudável conhecimento da palavra do Senhor. Certo é que Deus quer nos abençoar sim, mas da mesma forma que os doces são apenas a sobremesa, são um extra, as bênçãos são apenas o extra do reino de Deus. Pois, como está escrito, busque o reino de Deus, e aí as demais coisas poderão ser acrescentadas. E agora, para terminar o nosso programa, eu quero fazer um convite para você. Você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador? Você já reconheceu que Jesus é tudo para você? Então eu te convido a fazer uma oração de entrega da sua vida para Jesus. Eu te convido a repetir essa oração em reconhecimento que Jesus é o seu Salvador. Porque a partir do momento que você reconhece que Ele é o seu Salvador, Ele tem liberdade de realmente ser o Senhor e Salvador da sua vida. Então repita comigo assim: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador.
E é por isso que nessa manhã eu estou fazendo essa oração, porque eu quero que o Senhor assuma o controle de tudo. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor cuide da minha casa, cuide da minha família, Deus. É por isso que eu estou aqui, Senhor, me entregando a mim mesmo, a Ti, para que o Senhor tenha liberdade de fazer tudo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, eu te conheço tão pouco, mas eu quero te conhecer mais. Se revele a mim. E eu quero que o Teu Espírito Santo faça morada em mim e me instrua a viver da melhor maneira possível. Porque eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeita com o modo de vida que tenho vivido até hoje. Mas a partir de hoje, eu determino entrar em um novo caminho, ter um novo estilo de vida, um estilo de vida que Te agrada. Por isso, Senhor, me ajuda, me ensina, porque eu não sei por onde começar, mas eu confio em Ti e sei que o Senhor pode me ajudar. Assim eu oro e peço que o Senhor seja, a partir de hoje, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Querido, querida, eu creio que se você fez essa oração de todo o teu coração, o Senhor vai vir sobre a sua vida de uma forma extraordinária. Você vai sentir a presença dEle palpável. Sabe quando você está andando na rua e alguém está olhando fixamente para você e você sente que alguém está olhando, você começa a procurar esse olhar? É isso que você vai sentir nos próximos dias. Os olhos de Deus sobre você. Aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, você vai sentir que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, te guardando e te guiando. Que você possa experimentar o mais de Deus a cada manhã. E eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe mais ainda os seus próximos dias. E no próximo domingo, nós nos vemos aqui às 9 horas no programa Propósito. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou.